Minha gente, o que aconteceu foi o seguinte: tocou o telefone aqui, fui interromper, eu estava dando uma aula, tocou a porcaria do telefone, um trote, um miserável, dizendo que acabou de ser aprovada uma compra. Eu não comprei nada, então o cara está mentindo. Então, e me atrapalhou aqui. E o que aconteceu? Em vez de eu dar pause, eu dei encerrar e agora está começando de novo um novo vídeo, né? E o seguinte, né? Já que eu estava falando de interrupção, uma coisa importante da interrupção é que quando você é interrompido, então você estava lá, né, limpando o quintal, você foi interrompido pelo telefone, você atendeu o telefone, terminou o telefone, agora você volta para a tarefa que você foi interrompido, né? Mas em que ponto você foi interrompido? Você precisa lembrar exatamente o ponto que você foi interrompido para você voltar exatamente para aquele ponto, né? Então tem a interrupção, também tem esse esqueminha aí, tem que saber exatamente onde o programa foi interrompido para que quando depois da interrupção ser tratada, você voltar exatamente para esse ponto do programa, tá? E eu estava aqui, me lembrei, tá? Então, voltando, né, eu fui interrompido pelo telefone, eu estava falando sobre multiprogramação, e eu estava falando que multiprogramação veio da ideia de se desejar ganhar mais dinheiro, e desejar ganhar mais dinheiro significa mais programas sendo executados, né? Mas só temos uma CPU para executar os programas, então não pode executar todos ao mesmo tempo, ela só pode executar um. Só que quando ela está executando esse pode pedir entrada e saída. Então, se ele pedir entrada e saída, o que vai acontecer? A entrada e saída é lenta, a CPU vai ficar parada esperando entrada e saída. E, em vez de ela ficar parada esperando entrada e saída, ela vai executar outro programa que esteja na memória pronto para ser executado. É isso que ela vai fazer. Então, isso é a multiprogramação. Quando um programa quer entrada e saída, a CPU coloca esse cara de lado e vai executar outro programa. E quando esse programinha terminar a entrada e saída, ele é retornado exatamente onde ele parou na CPU e continua a sua execução. Tá? Isso é multiprogramação. Executar vários programas, né, utilizando o tempo que a CPU fica livre, ociosa, aguardando por entrada e saída. Tá? Então, com isso, você consegue executar mais tarefas por unidade de tempo. Um nomezinho que é comum para dar isso daí é throughput. Tá? Throughput é a quantidade de trabalho feito por unidade de tempo. Então, às vezes, você não aumenta a velocidade de execução de um sistema, mas você aumenta a quantidade de trabalho que esse sistema está fazendo por unidade de tempo. Você está fazendo mais serviços no mesmo período, utilizando a multiprogramação, do que se você só estivesse utilizando o processamento serial como era feito. Tá? Beleza? Então a multiprogramação é uma evolução do que era aquele funcionamento serial, sequencial. Tá? Então começou a multiprogramação. A multiprogramação também só existiu por causa da interrupção. A interrupção foi melhorada porque a multiprogramação evoluiu, né? Então, um tipo de interrupção que foi desenvolvido estimulado a partir da multiprogramação, foi esse cara aqui, ó, mecanismos de trap, que é a interrupção por software, né? Então é isso aí que está sendo dito aqui. Tá? Não existiam linguagens existiam linguagens de computação que não tinham compiladores, que foram idealizadas antes dos anos 40, né? Então tinha essa linguagem.
mas não tinha ideia de compilação, então ela não era usada. Aí em 1950, 51, um cara, desculpe eu não sei o nome, porque eu li, não anotei, sei lá quando é que eu li, teve uma tese de doutorado que desenvolveu uma linguagem e o seu devido compilador. Isso foi em 1951, mais ou menos. Tá? Aqui a gente está entre 55 e 57, tem o desenvolvimento do Fortran. Né? A IBM estava envolvida com o desenvolvimento. Foi a primeira linguagem de programação totalmente desenvolvida e impulsionada pelo domínio da IBM. Tá? Então agora a IBM começou a ver que era importante ter os seus programinhas, né? Criar os seus sistemas operacionais. Tá? Então, o surgimento de uma linguagem de alto nível era importante, foi importante nesse período. Né? Então, quase todos os computadores na época, né, tiveram a sua linguagem Fortran nos seus sistemas. Tá? Se iniciou muito trabalho de programação dos sistemas operacionais já existentes. Então, teve um sisteminha, tem um sisteminha chamados monitores, né, que são os ancestrais dos sistemas operacionais. São sistemas operacionais muito simples que fazem algumas tarefas, né, que substituíram algumas tarefas do operador. Né. Então, aqui ele está falando que teve uma evolução nesse meio desses monitores, né, para incluir o Fortran. Então teve até um monitor que acabou tendo o nome de Fortran Monitor System, que foi usado nessa empresa aqui, né, a aviação americana, a aviação da América do Norte, esse é North American Aviation, acho que é isso. Né. FMS é o Fortran Monitor System, né, o ano 1959. Também o sisteminha BESIS 3 da Bell Labs também utilizava essa ideia, e da Universidade de Michigan também. Então, outra coisa importante foi o surgimento de uma linguagem de alto nível, que foi o Fortran, né, que contribuiu para a evolução dos sistemas, dos programas de sistema que acabam virando sistemas operacionais. Então aqui alguma coisa aqui, olha, antes de 1960, a maior parte do desenvolvimento dos sistemas operacionais era feito pelos utilizadores das máquinas, os caras que tinham comprado as máquinas do fabricante, né? E eles que criavam as suas coisas. De 62 a 64, esses caras começaram a investir nas equipes de programação e desenvolveram outras coisas, mais algumas ferramentas, tipo bibliotecas, assemblers, compiladores, carregadores e linguagem de programação, e os depuradores, né, debuggers, e também sistemas operacionais. Então aqui os fabricantes de computador começaram a investir antes os caras só fabricavam o computador, agora estão investindo na parte de software também. Então aqui tem uma listinha de fabricantes, né? Então tem Honeywell, Univac, Burroughs, Philco, GE, né? E aqui os computadores, o nome dos computadores, né? O ano em que foram fabricados e os seus respectivos sistemas operacionais, né? Beleza? Então, os primeiros sistemas operacionais nas máquinas da IBM não foram desenvolvidos pelos caras da IBM, mas pelos seus compradores,
né, seus clientes. Então, a GM, essa NA, né, tá, é isso aí. Tá. A IBM não estava nem aí, os caras não recebendo nenhum suporte, né? E mais gradualmente a IBM foi vendo a importância de estar envolvida nisso daí também, né? Começou, então ajudou no desenvolvimento de sistemas operacionais. Então, o Share, né, aquele que é o mesmo nome daquele grupinho de usuários de computadores da IBM que se juntavam para trocar informações sobre programação, né? Aqui está falando de novo do Fortran, né? E aí a IBM, com o tempo, também começou a fazer seus próprios sistemas operacionais. O primeiro foi esse IB, né, da IBM, IB Sys, né, que foi produzido a partir de 62, e depois esse OS/360. Tá? Isso é tudo uma família, né? Então, o sistema operacional para uma família 360, em 1965. Bom, então a gente ainda está naquele período, né, de 1955 a 1965. Então, o que a gente viu até agora foram os desenvolvimentos de hardware e software que ocorreram na época, né, que beneficiaram a criação de sistemas operacionais, né? Então agora a gente vai falar sobre o primeiro sistema, né, que foi criado, né, um método de trabalho que foi criado logo no início desse período, né, que realmente é o que o momento da transição do Open Shop para o Closed Shop, quer dizer, a transição de quando os programadores tinham acesso aos sistemas e quando os programadores deixaram de ter esse acesso, né? Então começou com esse cara aí, os sistemas em lote ou sistemas de batch. Então vamos ver o que tem escrito aqui. De novo aparece tudo escrito de uma vez, né? Queria que aparecesse linha por linha, mas tudo bem. Então, tem muitas coisas na história que a gente não tem muita certeza. Então está aqui escrito assim, ó. Acredita-se que as ideias sobre sistema em lote surgiram no processamento de dados comercial e contábil, né? Na área comercial, o pessoal que tinha computador na área comercial. Porque o tipo de tarefas que tem nessa área são muito repetitivas, né? Tem fases que se repetem muito. Que é diferente no meio científico, né? No meio científico você tem muito processamento matemático, né, para a solução daquele problema científico, e nos sistemas comerciais é muito acesso a disco, muito acesso a banco de dados, muito acesso a um banco de informações, né? Então, tarefas científicas são mais CPU intensivas, né? E as tarefas comerciais são mais entrada e saída intensiva. Tá? Mas não é muito isso que está sendo dito aí, mas é uma diferença também que a gente pode levantar aí. Bom, então a ideia principal na criação desses sistemas era substituir o operador humano por um automático, né? Tirando toda a lerdeza que o ser humano inclui no sistema, né? Qualquer tarefa onde o ser humano está incluído vai ter redução de eficiência. É triste falar isso, mas é verdade.
O ser humano tem que tomar cafezinho, o ser humano tem que conversar, o ser humano tem que ir no banheiro, o ser humano tem que ficar pensando na morte da bezerra, e isso o tempo vai passando e deixa-se de gastar dinheiro, né? A verdade é essa. Então o que eles querem é manter a máquina funcionando, a maior parte do tempo tem que estar funcionando, fazendo alguma coisa útil, né? Então aqui um dos caras que tem grande importância na criação desse sistema de Zenlot, essa pessoa aqui, ó, Bruce Moncrief, né? Então ele era dessa companhia aqui, essa é a companhia de seguros com esse nome Prudential, né? Então aqui está um trecho de alguma coisa que ele escreveu para um outro desenvolvedor, né? Tipo escreveu uma carta para alguém ou escreveu um artigo para alguém. Então aqui ele está dizendo assim, ó, voltei minha atenção para o problema da operação cotidiana de um processador automático de dados. Quer dizer, a verdade ele está dizendo que ele estudou o que um operador humano faz e começou a tentar descrever o que um operador automático pudesse fazer. Então ele estava pensando nisso daí. E uma das coisas que ele falou, até coloquei aqui em amarelo, né? As coisas que mais incomodam os programadores são os operadores. Aí eu fiquei imaginando aqui, né? Imagina que você é um programador nessa época e você leva o seu programa para o operador inserir esse programa no sistema, compilar, né? Aí o cara tá lá já se achando superior porque tá mexendo na máquina e o programador não tá. Aí ele pega as coisas do programador, coloca lá na fila para ser feito, aquilo demora. Aí quando vem a resposta com erro e o cara ainda poderia chegar programador aí, cheio de erro o teu trabalho, vai ter que fazer tudo de novo. Aí de repente faz uma piadinha. Então não parecia que havia uma certa animosidade aí, né, para ter esse tipo de frase escrita, né? As coisas que mais incomodam os programadores são os operadores. Então estou tentando praticamente eliminar o operador do sistema, né? Colocando um operador automático. Gosto de pensar nesta rotina proposta como um supervisor automático, em vez de um operador humano, né? Mas o que você está falando aí, professor? Não estou falando, não. Estou falando do surgimento desses sistemas em lote, tá? É isso que eu estou falando. Então tá aqui, os sistemas em lote, né, estavam na transição da Open Shop para a Closed Shop, né? Então essa nomenclatura aí é uma nomenclatura que tem origem em contratos sindicais. Eu tinha até escrito qual é o significado exato, mas não interessa para a gente, tá? O que interessa para a gente é que na Open Shop o programador tem acesso ao sistema, na Closed Shop não tem. Não, suficiente para a gente. Na configuração OpenShop, pode-se trazer o programa para o computador, executá-lo e, após a execução, trazer os resultados de volta para a sua mesa na forma de uma impressão. No Closed Shop, não. Você leva para o operador. Aí como é que era feito? Você leva o teu programinha, o teu programinha era um maço de cartões, ele levava para o operador colocava numa caixa, né, por ordem de chegada. E quando essa caixa estava cheia, essa caixa tinha um dimensionamento mais ou menos a quantidade de informações que teria ali seria a quantidade de informações que cabe numa fita, num rolo de fita. Então, quando preenchia aquela caixa, era o momento de levar para gravar na fita, né? Então, era isso que a função do operador, uma delas, era pegar aquela caixa com os vários programas, né? Que na verdade os programas não se chamavam programas, se chamavam jobs, tipo de trabalho, né? Em português é trabalho. Então, o job não é só o programa, né? Então nos cartões, além do programa,
também está discriminado o que tem que ser feito. Tipo, carrega o compilador, então ele vai informar qual é o compilador, né, qual é a linguagem que está sendo usada. Carrega o compilador, depois compila, depois linka, né, depois carrega o programa na memória, depois executa o programa. Tá? Então, um job tem, ele além das instruções do programa, tem todas essas instruções para essas fases aí. Beleza? Então, nesse closed shop, o programador levava o massinho de cartões que representava o programa dele. Né? Bom, então nesses sistemas em lote, né, eu tenho o computador, né, e além do computador, o computador que eu digo, tem a unidade de processamento e tem as unidades de entrada e saída. Né? E na memória do computador central, né, na CPU, existia em memória um programinha chamado monitor, que é o ancestral dos sistemas operacionais. Então esse monitor fazia algumas coisas, né? Esse monitor tinha automatizado alguns trabalhos que antes era feito pelo operador. Então os monitores têm 3 fases, né? Tem a fase de tradução de entrada, então quer dizer, quando você coloca os teus... Continua sendo igual, né? Quando você digita alguma coisa no teclado, aquelas coisas que você digitou na sua língua, né? No caso português, você digitou aqui em português, digitou em teclas, que essas teclas, né? Que essas suas palavras em português, elas vão ser convertidas para o ASCII ou Unicode, né? Que é mais moderno. E esses valores, né, estão em binário, e isso ocorreu o quê? Ocorreu uma tradução, né? Não ocorreu uma tradução da tua linguagem que você escreveu por um conjunto de caracteres codificados em binário. Então teve uma tradução, né? Então teve uma tradução de entrada aqui. Então aqui é a mesma coisa. Então na tradução de entrada você tem os cartões que estão codificados lá naqueles furinhos, sabe lá Deus qual é o código que está ali, mas tem o código, e o código que está representado por esses furos é convertido em alguma coisa, né? Alguma coisa, provavelmente em binário, né? E essas informações que estavam codificadas nesse meio, né, no meio de cartão perfurado, vai ser convertido para outro meio, né, que vai ser gravado numa fita. Então vai ter que codificar aquilo para magnético, né? Então tem todo esse processo aí de conversão, que na verdade é a parte da entrada, né? Então tá aqui, o que ele está falando aqui, que ele está fazendo a tradução de como funciona o meio externo para o meio computacional. Tá? Vamos dizer que isso aqui está ocorrendo uma espécie de digitalização, uma conversão analógica digital, entre aspas, né? Também, se tiver informações numéricas que vai estar em decimal, tem que converter para binário, né? E outra tradução também, que tem os seus programas fonte, né, que estão escritos na linguagem lá em Fortran, por exemplo, e essa linguagem precisa ser transformada para código objeto, para um programa objeto. Tá? Esse objeto aqui não tem nada a ver com linguagem voltada a objeto. Tá? O objeto é o alvo, aqui o objeto é como se fosse alvo, né? O programa agora está escrito para a máquina alvo, então a codificação em binário ela está
codificando instruções do conjunto de instruções daquela máquina-alvo. Então teve essa conversão para aquelas instruções da máquina-alvo. As instruções que você escreveu em Fortran ou em Assembly estão sendo convertidas para as instruções da máquina-alvo. Quer dizer, então a gente chama isso de programa-objeto. Uma vez que está no programa-objeto, ele praticamente é um programa executável, né? O que estaria faltando aqui seria ter a linkagem, né? A união com alguma biblioteca externa, e aí ele se tornaria um programa executável. Aí depois ele viria outra fase, que seria a fase de execução. Então, na fase de execução, mas antes da fase de execução, o programa também tem que ser carregado em memória. Tá? Em algum ponto isso aqui tem que ser feito, né? Mas da onde eu tirei não mencionou. Mas tá aí, vai ter que ter a carga do programa, né? Que aqui você tem o programa objeto, está pronto, né? Está pronto para ser executado, mas ele tem que ser carregado na memória. Então tem essa parte da carga de memória que não está escrito aqui, mas deve ser aqui na sua primeira fase. Aí na segunda fase, né, o programa entra em execução. Aí a execução depende das instruções que o programador escreveu. Então por isso que ele diz aqui, ó, então a fase de execução quase exclusivamente está sob o controle direto do programador. Não é que o programador esteja lá manipulando o computador, não é nada disso. É que as instruções do programa é que vão fazer o controle do funcionamento ali. Né? Terminou isso, vem para a parte de saída. Então aqui, ó, fase de entrada, fase de processamento e a fase de saída. Tá? Beleza? E aí vai acontecer a mesma coisa, podem haver traduções. Tá? As tuas informações estão todas em binário, mas você vai querer mostrar para o usuário, então você vai ter que transformar de binário por alguma coisa que a pessoa entenda. Né? Se tiver em binário, tem que passar para decimal, se for numérico. Se for caractere, tem que passar os códigos binários que representam os caracteres, que nessa época não era ASCII, era outras coisas. E acho que cada máquina tinha cada um tinha seus próprios códigos. Isso era uma salada antigamente, né? Depois que veio as empresas se organizaram e definiram padrões, né? Então houve padronizações. Então ASCII é uma padronização, por exemplo. Né? Bom. E com o passar do tempo, esses monitores foram evoluindo, né? Incluindo atividades cada vez mais complexas. Né? E um dos últimos, o último sistema em lote da época, porque eles não terminaram, ainda existe, né? Ainda existe. Se você procurar na internet aí, botar processamento em lote, você vai ver que existe. Tá? Existem sistemas que trabalham desse jeito. E não são poucos. Tá? Então esses mais complexos, né, incluíam a linguagem de programação, controle de entrada e saída, sistemas de arquivos, né, bibliotecas com rotinas que manipulam o sistema, que fazem o controle do sistema. E uma coisa que eu queria falar, uma coisa que não foi dito aqui, né, nas tarefas do monitor, em algum ponto também, né? Em algum ponto, quase todos, deve ser na primeira fase, tem que ter um cara chamado interpretador de comandos. Porque nos cartões que os programadores faziam, não existia só a linguagem, né? Como eu falei, existiam instruções para o monitor carregar o compilador, carregar alguma coisa da biblioteca, para compilar, para fazer a linkagem, né? Tem todos esses comandos. Esses comandos é como se fossem os comandos que você digita lá naquela janelinha preta, né, do Windows, né, que você digita ali os comandos. Então, aqueles comandos que você digita, tem um interpretador daqueles comandos, que eles vão descobrir o que foi o que você digitou
e executar, né? Executar os programas associados com aquilo que você andou digitando ali. A mesma coisa aqui. Então tem que ter esse cara em algum lugar, mas não está escrito, deve estar aqui na primeira fase. Que aqui quando entra na fase de execução, aí agora está executando as instruções do programa, não está executando mais os comandos. Então os comandos devem estar aqui, o interpretador de comando deve ficar nessa fase aqui. Bom, mas é história, né? Bom, então o que se tinha na época, né? Ainda estou no processamento de lotes, aliás, até um pouco antes do processamento de lotes, né? Então, é mais algumas motivações de por que tirar o programador da sala do computador, né? Então, o que estava acontecendo, os programadores ali, o usuário direto, o usuário pouco experiente, que não era realmente um operador que conhecia profundamente aquele sistema, ele estava ali utilizando, ele não estava utilizando de forma completa, né? O sistema não estava sendo usado de forma completa para... pode ver se faltar as palavras, o cara vai ficando velho, é uma desgraça, né? Bom, não estava utilizando o sistema em toda a sua capacidade, né? Além disso, né, ter várias pessoas usando o sistema diretamente aumenta a probabilidade de você causar algum dano naquele sistema. E não era um sistema barato, não era coisa, não é um PC, era um computador de milhares de dólares. Então o dono tinha que proteger o seu patrimônio. Então parece que eu estou indo e voltando, né? Mas é que eu estou indo e voltando mesmo na história, toda hora está fazendo uma saladinha. Então agora tinha o operador, né? Isso aí coincidiu tudo com essa chegada dos sistemas em lote, né? Então está aqui a operadora, ou pelo menos a madame que recebia os cartões, né? Estava lá, tem um monte de cartões para ela organizar nas caixinhas, para depois das caixinhas irem para a leitora de cartões, e da leitora de cartões ir para as fitas. Então está aqui como que o programador trabalha. Então o programador prepara o seu job. Então se chama isso aqui, ele não faz só as instruções do programa, ele coloca instruções também que vão ser interpretadas pelo monitor. Então ele vai incluir instruções de uma linguagem que se chama JCL, que é Job, né, o Job Control Language, né, linguagem de controle de jobs. Então tinha também lá o Inter. Então ele prepara o seu massinho de cartões, o seu job, que se chama job, né, esse massinho de cartões, prepara de forma offline, deve ter uma perfuradora de cartões em algum lugar que ele pode usar, ou mais de uma coisa mais ou menos parecida com uma máquina de escrever com alguns acessórios. Aí ele leva o jobzinho dele para a sala de máquinas e aguarda os resultados, né? O operador executa o job e entrega uma saída impressa. Se tiver tudo certo, que beleza, né? O programador fica feliz, mas quando é que você faz uma coisa pela primeira vez, um programa que você faz pela primeira vez e já dá tudo certo de cara, né? É difícil, né? E isso aqui a gente tem um computador que a gente pode manipular ele várias vezes, quando que a gente quer, e está à nossa disposição, então a gente pode corrigir os nossos programas e beleza. Agora imagina que você faz, isso tem todo um procedimento que demora horas, pode demorar dias, e o programador tinha que ser insistente depois de dias, refazer tudo de novo e submeter tudo de novo ao operador e ficar nesse ciclo até conseguir que o seu programa seja executado. Não era brincadeira não era para qualquer um. Mas nesses sistemas, né, o problema principal era o processamento serial, né? O que é um processamento serial? Só um job de cada vez que é executado, né? Então, além de ser só um job que é executado, se
Então, o que está querendo dizer aqui com esse problema é o seguinte: por que usar o sistema em lote? Por que fazer isso? Bom, para cada job, você tem que gastar um tempo para configuração, para preparar a máquina para aquele job. Quer dizer, tem que carregar o compilador que aquele job vai usar, né? Tem que pegar aquele programa fonte e compilar, salvar o programa. Depois de salvar o programa, ele já pronto para execução, tem que carregar o programa. Só que tá fora de ordem, né? Então ele compila, carrega o compilador, compila, linka, salva o programa executável, né, que agora está executável, depois da linkagem ele está executável. Aí depois ele faz a carga e aí coloca para execução. Então, antes de executar tem tudo isso daqui. Para cada job tem todas essas coisas, né? Aí nisso aí, isso aqui também tem a montagem e desmontagem de fitas, né? Manusear os maços de cartões, colocar os cartões na leitora de cartões. E da leitura de cartões, o que foi lido ali é gravado em fita, tá? Então tem todo um procedimento de colocar e tirar as fitas. E mais um tempo que o pessoal, que o operador fica de lá para cá, né? Pega a fita no lugar, coloca a fita na máquina das fitas, aí pega essa fita e coloca em outro lugar para ser impressa, pega não sei o que, papapá, fica andando para cá. Então é um tempo muito grande para um. Então, já que vai fazer isso para um, então a ideia então é coloca num lote de vários, né? Então você gasta esse tempo já para fazer essa configuração toda, a maior parte da configuração, né? Nem todas, né? Mas a maior parte que você vai fazer da configuração da máquina para fazer esse serviço, você faz para vários de uma vez, né? Em vez de fazer um, aí depois faz a mesma coisa para outro, depois a mesma coisa para outro. Não, você faz para vários, deixa a máquina pronta, configurada para fazer vários, e aí você ganha tempo. Então tá aqui a solução agrupar os jobs em lote, né? Que é o batch processing. Aí você passou tudo rápido. Não, é que já falei aquilo que está ali, tá? Então tá aqui um sisteminha típico, né? Acho que em algum momento lá atrás eu falei, né? Então esse aqui é o computador principal mais potente, né? Mais poderoso. E esse aqui são computadores periféricos, né? São computadores também, mas com menos poder que esse aqui central, né? Então um vai ficar dedicado à entrada, o outro fica dedicado à saída. Um tem uma leitora de cartões, né? Que o que é lido aqui. Então aqui, ó, o job, o programa a ser compilado, executado, mais os dados, né? Isso aqui que existem. Um job tem diferentes etapas, tá? Não é só o que está escrito aqui, às vezes não explica direito, né? Essas diferentes etapas quer dizer que o job não é só o programa, né? É várias coisinhas além do programa, várias instruções que são dadas para o sistema fazer. Então vai lá o operador, coloca aí o maço de cartões na caixinha, né? E aí quando a caixinha estiver cheia, começa a leitura dos cartões para a fita. Então isso aqui é um gravador de fita, né? Um drive de fita, gravado tudo aqui, né? E depois está pronto aqui a fita, vem o outro operador, pega e coloca aqui no processador central. Beleza? Uma vez que está tudo pronto, né? Então aqui nessa fita que ela está colocando tem vários jobs que ela vai botar aqui, o sistema vai rodar e vai tratar esses vários jobs, um de cada vez, tudo sequencial, né? A própria fita já é o meio sequencial, não tem como você utilizar isso aí com vários ao mesmo tempo. Então vai lendo um atrás do outro.
e executando um atrás do outro. Uma vez pronto, tudo que tem que fazer aqui, né? O sisteminha que tu vai trabalhar em cima de todos esses jobs aí, quando tiver tudo pronto, aí tem a fita de saída, né? Que o operador vai, pega e vai colocar no sisteminha de saída, que é um computador que tem uma leitora de fitas, onde está, ela vai ler todos os dados aqui, né, já executados, e vai imprimir o resultado aqui. E isso aqui é levado lá para o programador ver se está tudo em ordem, se está do jeito que ele queria. Então, o monitor ele automatiza algumas das tarefas do operador, é um programa que controla a sequência de eventos, fica residente na memória principal, lê os jobs um de cada vez, carrega um job para a memória principal. Ó, outra coisa importante aqui, olha isso aqui, ó. Carrega um job para a memória principal na área de usuário. Então, isso aqui já está na parte de execução, né? Uma vez o job já pronto, né, ele vai carregar o job para a área do usuário e passa o controle para ele. Não necessariamente já compilado, né? Pode ser o próprio job, né? O próprio job inteiro com os comandos para o interpretador de comando, tá? Mas o importante é que está na área do usuário. Então, uma coisa que é importante quando você tem mais de um programa na memória é ter algum tipo de proteção que define o que é a área de um e o que é a área de outro, e evitar que haja invasões de áreas. Tipo aquele probleminha que eu falei lá, que às vezes ocorre uma exceção, né, que o teu programa tentou acessar uma área de memória indevida e ocorre uma exceção e o teu programa é tirado da jogada, né? Então, quando isso ocorre, porque a memória está sendo compartilhada, né? Por quem? Pelo job que vai ser executado e pelo monitor. Então, isso aqui é um problema de proteção de memória, é um problema muito importante no estudo de sistemas operacionais. Aí outra coisa de novo aí, ó. Quando, após a conclusão, né, já foi o job já rodou, já foi executado, papapá, o controle é retornado ao monitor, tá? Então, quer dizer, a execução agora está de volta para a parte da memória onde está residindo o monitor. Beleza? Então, aqui um resumo do que é importante aqui. Então, a CPU alterna entre executar as instruções do monitor e executar as instruções do job. Tá? Então, está dizendo aqui que a CPU está sendo compartilhada entre dois caras, o monitor e o job. Só isso. Então, aqui um desenho, né? Então, está aqui o monitor, algumas partes do monitor. Então, esse aqui já é um monitor mais avançado, né? Porque ele tem processamento de interrupções, né? Device drivers são rotinas que sabem como determinados equipamentos funcionam, então elas são usadas para colocar esses equipamentos para funcionar, como fita e tambor magnético, né? E leitoras de cartão perfurado, etc., né? Impressora. Tem a parte que faz o sequenciamento dos jobs, né? E aqui, ó, o interpretador da linguagem, ó, tá? Da linguagem que se chama JCL, né? Job Control Language. Então aqui está o interpretador dessa linguagem. E aqui está a área do programa do usuário, onde fica o job que vai ser trabalhado. Então aqui, ó, o monitor deve alternar entre várias partes da memória.
né? Então o monitor, que é o ancestral do SO, né? Ele tem que alternar. O que é isso aí? Ele está, em determinado momento, ele está executando instruções que estão num pedaço da memória. Depois, ele vai para outro pedaço da memória e executa outras instruções que estão lá. Quem não estava ali nesse desenho, você viu que o próprio monitor ele é composto de vários pedaços. Então, em diferentes momentos, ele vai executar instruções ali. E depois, né, ele passa o controle para o job e aí fica a cargo das instruções que o job dá para o sistema. Então, o JCL é essa linguagem que eu falei, né? Então, só aqui uns exemplos, tá? Então, aqui ele tá dizendo que ele vai usar a linguagem Fortran, ele vai usar o compilador Fortran, provavelmente isso aqui vai ser um comando avisando que vai usar o Fortran, isso aqui está mandando carregar o programa para a memória, isso aqui está mandando rodar o programa do usuário, né? Então a JCL dá instruções ao monitor sobre qual compilador usar, em quais dados trabalhar, etc. Então está aqui um exemplo de um job, né, um maço de cartões, em que você vê aqui, olha, a identificação do job, né, a identificação do compilador que vai ser usada. Aí tá, aqui está o programa em Fortran, né? Então aqui já vai estar tudo compilado, né? Porque o compilador foi carregado, ele vai compilar isso aqui. Se tiver tudo em ordem, ele vai carregar esse programa para ser executado e vai executar, tá? E além das instruções do programa e das instruções JCL, também tem os dados que o programa tem que trabalhar, também vai tudo na forma de cartão. Beleza? E tá lá, ó, outro comandinho JCL aqui dizendo que terminou. Isso aqui vai dizer para o sistema que está na hora do monitor voltar a cuidar do sistema. Então, alguns recursos necessários para suportar o sistema aberto, tá? Então, tem proteção de memória. Um job não pode alterar a área do monitor. Um temporizador, tá? Para que tem esse temporizador? Antes de ter o temporizador, essas coisas aparecem, né? Ninguém inventou assim, vou colocar um temporizador do nada. Não, isso aparece porque houve problemas anteriores que obrigaram os caras a usar isso. Então vai ter um comandinho JCL que vai dizer o tempo médio que aquele programa precisa para ser executado. Sei lá, 1 minuto. Precisa de 1 minuto. Então vai colocar lá 1 minuto. Estou chutando, né? Nem é normal a gente falar em minutos, mas tá lá, deixa 1 minuto. E o sistema vai ter um timer, um registrador que fica contando o tempo a partir do clock, né? E quando esse clock, o temporizador vai ser carregado com esse valor, né, aproximado do tempo de execução que o programa gasta. E vai ser carregado no temporizador. E ele começa a fazer uma contagem regressiva, né? Quando chegar no zero, vai rolar um overflow, ele vai gerar uma interrupção e aí a CPU vai parar aquele programa e vai colocar o monitor de volta no controle e o monitor vai verificar o que aconteceu. Mas por que isso? O teu programa pode entrar em loop infinito, não pode? Você cometeu um erro e o programa não para de executar nunca. E se ele não para de executar nunca, o que vai acontecer com os outros que estão atrás? O que vai acontecer com o seu dinheirinho? O dinheiro do empresário lá, que é o dono do computador. Ele vai deixar de ganhar dinheiro porque a fila parou de andar. A fila não pode parar de andar, né? Então isso aqui foi um jeito para verificar se houve algum problema, né? Para garantir que um programa não domine a CPU para sempre. É isso.
beleza? Aí também teve inclusão, né? Então tudo isso aqui veio de problemas, né? Então, ó, criação de instruções privilegiadas, tá? Algumas instruções de máquina só podem ser executadas pelo monitor. Porque se o programa começa a executar esse tipo de memória, de instruções, o que acontecia, né, antes de eles esbarrarem nos problemas, quem acabava comandando o computador era o programa do usuário. Ele começava a mexer em tudo, entrada e saída de tudo, e acabou. Acaba dominando o computador. Então não podia deixar isso acontecer, né? Eles perceberam que esses problemas aconteciam por causa que o programa do usuário estava tendo acesso a todas as instruções do sistema, né? Sabe que cada processador tem o seu conjunto de instruções, né? Aquele computador foi feito para determinadas operações, que são quase todas as mesmas em todos os computadores, mas são codificadas de forma diferente de um fabricante para o outro. Então ele tem aquele conjuntinho de instruções, de instruções que vão acionar essas operações. Então tem algumas instruções de soma, instruções de subtração, instruções de multiplicação, de divisão, etc. Né? Entre essas também tem instruções que acessam os dispositivos de entrada e saída, né? E esse tipo de instruções perceberam que não podia ficar na mão do usuário, beleza? Então foram coisas que foram surgindo, né? Então aqui não são recursos de hardware necessários para suportar o sistema BET. O uso do sistema BET, né, ao longo da sua história, ele foi detectando problemas e isso daí foi sendo incluído ao longo do tempo. Então, também teve que inventar um outro tipo de interrupção, quer dizer, uma interrupção que é causada pelo próprio programa. Então, o programa, para conseguir chamar o sistema monitor, ele precisa de um mecanismo, e o mecanismo é alguma coisa parecida com as interrupções que foi explicado há pouco, né? Então, só que são interrupções que você quer causar, o seu programa quer causar. Porque ele quer chamar o monitor para o monitor fazer aquilo que ele não pode fazer. Ele não pode fazer entrada e saída, então tem que chamar o monitor para fazer isso para ele, né? Que tem esse nomezinho aqui, trap, tá? Que hoje em dia, né, a gente em sistemas operacionais, a gente chama isso aqui de chamadas ao sistema, beleza? Por exemplo, lá quando você está programando em C, você usa a função printf. A função printf, né, lá na biblioteca, ela vai estar configurada de um jeito que em determinado momento ela vai usar uma instrução especial que causa isso aqui, que causa essa trap, né? Aí essa trap ocorre, o sistema operacional é chamado e junto com a printf você coloca as informações que você quer fazer. Então o sistema operacional já sabe, ele quer quer colocar informações no monitor, ele quer colocar essas informações aqui, tais, tais e tais, né? Então o sistema operacional entra na jogada e pega aqueles dados que você passou, né, os argumentos lá. Então, outros conceitos que ainda não, que eu poderia ter falado lá na frente, mas passaram, né? Então estão sendo falados aqui, ó. Os programas de usuário são executados no modo de usuário, né? Então, criar no processador, né? Só que na época ele não era criado diretamente no hardware ainda, né? Então ficava a cargo do sistema, né? Uma maneira de bloquear o usuário. Então é como se fosse colocasse o usuário numa bolha, ó, você só pode fazer isso aqui, as instruções permitidas para você são essas aqui, então ele só pode fazer aquilo. Ele fica, toda vez que ele tentar executar uma instrução que não é permitida para ele,
automaticamente vai gerar uma exceção e ele vai ser colocado para fora. Tá? Então existe foi gerada essa nova ideia de modos de operação do processador. Tá? Hoje em dia é comum o teu processador ele tem esses modos de operação. Tá? Normalmente a gente só usa dois: modo supervisor ou modo kernel, né? E modo usuário. No modo usuário você não pode fazer nada, você não pode acessar nada, tá? Tudo você tem que solicitar ao sistema operacional, tudo você tem que fazer uma chamada ao sistema. Aí nessa chamada ao sistema, né, tem todo esse mecanismo que é complexo, não é uma coisa simples, né? De que é gerada uma interrupção, e nessa interrupção o sistema operacional é acordado, e na hora que ele é acordado, aí é mudado, né? Então tem um registrador dentro da CPU, onde você diz qual é o modo de operação naquele instante, então aquele modo de operação é alterado, né? E isso pode ser bem complexo, né? Principalmente nas arquiteturas Intel 8086, AMD 64, essas coisas hoje têm esses nomes, né? Mas era os derivados do 8086. Então utilizam um monte de tabelas para resolver isso daí, porque isso está envolvendo a segurança mesmo do computador, tá? Então o programa do usuário é executado no modo usuário e o monitor é usado no modo monitor, ou modo sistema, ou modo controle, ou modo kernel, ou modo privilegiado, e sabe lá mais qual as palavras que usaram para isso. Então no modo monitor, as instruções privilegiadas podem ser executadas sem problema, né? E ele pode acessar as áreas protegidas de memória e dispositivos de entrada e saída sem problemas. É desnecessário isso aqui. Está dizendo que existe um registrador, coisas que você deve ter aprendido lá em arquitetura de computadores. Então todas as máquinas têm um registrador que cada um dos bits do registrador sinaliza um estado de funcionamento da CPU, né? E esse cara se chama palavra de estado do programa, né? Então as coisas que o programa vai fazendo, ele acaba modificando assim. Então, por exemplo, ele fez uma operação que teve resultado zero. Então vai ter um bitzinho lá que vai dizer, ó, teve uma continha aqui que deu zero. O que importa isso, tá zero? Por que você quer essa informação? Por exemplo, quando você compara duas coisas para você saber se duas coisas são iguais, como é que você faz? Você faz uma comparação. Se x igual a y, então você faz aquilo. Como é que você vê se x é igual a y? Você faz uma operação de subtração. Se o resultado for zero, é porque eles são iguais. Então é importante armazenar isso aqui. Tá? Teve um resultado zero. Teve overflow, não sei aonde, né? Teve interrupção. Então é uma palavra, é um registrador, tá? Depende da arquitetura, depende da quantidade de estados que você quer registrar, tem um tamanho, né? Pode ter 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, beleza? Então também aí fica um bitzinho aqui que vai dizer se você está funcionando no modo usuário ou no modo monitor. Aí vai começar a terceira geração, né, que é como começa a se falar de multiprogramação, né? Essa terceira geração era caracterizada pela multiprogramação e pela introdução dos circuitos integrados, né? Vários transistores embutidos num chipzinho, tá? Mas já está longa essa aula, já falei pra caramba, eu vou parar por aqui, tá bom? Então, pessoal, obrigado por ter ouvido e até a próxima.